em Lucas, capítulo 22. Diz assim, verso 7. Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava celebrar a Páscoa. E ele mandou Pedro e João, dizendo, ide, preparai a Páscoa para que a comamos. E eles disseram, onde quer que a preparemos? Nós vamos avaliar esse texto aqui, já vamos lendo e meditando. Amado, quando Deus mandar te fazer uma coisa, não pergunta o quê. Glória a Deus, irmão. Pergunta onde. Porque tudo que Deus quer fazer em cima de uma plataforma, de uma base, de um fundamento. A casa do tolo é uma casa feita em qualquer lugar, porque o tolo pensa que o principal da vida é fazer alguma coisa. E não onde essa coisa deve ser feita. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez para o homem quando ele pecou? Foi, pelo amor de Deus, Adão, o que é que você fez? Não, qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Adão? Onde você está, meu filho? Porque antes a gente errar, amado, a gente primeiro muda de lugar. Entendeu? Porque o homem bem-aventurado é um cara que faz tudo. E tudo que ele faz é bem feito? Não, o homem bem-aventurado é um cara plantado no lugar certo. E porque ele está plantado no lugar certo, tudo que ele faz dá certo. Aleluia, irmão! Entendeu? Então, se não for no onde, não adianta. Você está fazendo a coisa certa, e é exatamente porque você está fazendo a coisa certa que isso vai ser uma desgraça. Porque se você não estivesse fazendo a coisa certa, o prédio não crescia, não caía. Entendeu? Entendeu, irmão? Então a desgraça só vem porque você fez a coisa certa no lugar errado, na plataforma errada, na base errada, no fundamento errado. Quando Deus te mandar fazer uma coisa, o que é que você faz? Onde? Qual foi a palavra que gerou fé no coração de Abraão? Sai desse onde, porque eu vou te mostrar outro onde. Jesus estava orando e ele falou, Pai, o meu desejo é que esses meninos tenham umas igrejas grandes. O meu desejo é que esses meninos sejam pastor de 20 mil. Que eles tenham uma banda que vende não sei quantos milhões de CD. Não, Pai, o meu desejo é um só. Onde eu estiver, eles estejam comigo. Amém, irmão? Fundamento, plataforma, lugar. E aí você tem que perguntar para Deus. E aí Jesus falou assim, seguinte, você entra na cidade, e quando você entrar na cidade tem um cara com um jarro de água. Vocês vão atrás dele. E ele vai levar vocês para o lugar. O que é água, amados? O que é água, amados? Palavra, 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 palavra. Vocês querem entender o onde? Palavra, palavra, palavra. É o Espírito Santo revelando a palavra. Quem é esse homem carregando o jarro de água, amados? É o Espírito Santo que testifica no nosso coração a palavra de Deus, porque vocês são lavados pela palavra que eu vos tenho dito. Então, se eu não for lavado pela palavra de Deus, se eu não meditar na palavra de Deus, eu nunca vou saber onde. Porque é essa palavra tomada, revelada, dirigida pelo Espírito Santo que vai me revelar. Por isso que Jesus é o Filho de Deus, que realiza toda a vontade de Deus, porque é aquele que tem no seu coração a palavra de Deus e é guiado por quem? Pelo Espírito que revela o propósito dessa palavra. A desgraça
dos crentes de hoje é que eles usam a palavra para ordenar Deus. Os caras hoje eles não estão meditando para ouvir. Eles estão meditando para pregar para Deus. Promessa, mano. Pedro diz que as promessas de Deus nos foram dadas para que através das promessas nós nos tornemos participantes da natureza de Deus. Então eu vou te fazer uma pergunta, porque aqui só tem líder. Só tem líder. Então eu vou te fazer uma pergunta. Quando você medita na promessa de Deus, é na expectativa do que você tem para receber ou na perspectiva do que você tem para oferecer? Vou perguntar devagar. Você busca nas promessas a expectativa do que você pode receber ou o entendimento do que você tem para oferecer? Seja honesto. Levanta a mão não, pelo amor de Deus, só seja honesto. Glória a Deus, amado. Está todo mundo aqui meditando a palavra de Deus, para ter certeza de que na hora que o trem acontecer, você sabe exatamente o que você tem para oferecer. Todo mundo aqui está desse jeito. Nosso povo também é desse jeitinho. As reuniões da igreja hoje é tudo assim. Tudo está sendo pregado hoje é para o povo entender o que nós temos para oferecer. É uma palavra que nos leva ao lugar onde nós estamos plantados. Onde a palavra de Deus nos leva, amados? Ao lugar das nossas expectativas? Não, amados. A revelação da palavra de Deus pelo Espírito nos levará ao lugar onde já está tudo preparado para aquilo que você vai fazer, de modo que você não vai fazer nada para obter o que você deseja, mas você vai fazer tudo em cima do que já está preparado. Por isso que a única coisa que não vai ter na sua vida é carência, porque você não vai fazer trabalho algum para satisfazer as suas carências, mas você vai construir uma tradução visível num ambiente onde o pai, o dono dessa casa, já preparou. Glória a Deus, amado. Porque está aqui, ó. O Espírito levou eles, o homem da água levou eles aonde? Ó, presta atenção. O homem da água vai levar vocês a uma casa. Vocês, pelo amor de Deus, vocês não falam nada com o anjo da casa, com o capeta da casa, porque toda casa tem um capeta. Vocês não falam nada com o garçom da casa, porque se vocês andar atrás do homem da água, o homem da água vai colocar vocês diante do dono da casa. E quando você estiver diante do dono da casa, ele falar assim, e aí? Você fala assim, Jesus me mandou seguir o homem da água. E o homem da água mandou falar com o senhor, o dono da casa. Você está vendo a trindade operando aí, amado? O Senhor, o Filho, que conhece o Senhor, e quem? O homem da água, mano. Aí eu medito na palavra, o Espírito me conduz aonde? Ao Senhor de todas as coisas. Por ordem de quem? Do Filho dele, que é o Senhor da minha vida. Glória a Deus, amado. Aí eu chego lá e só tenho que perguntar, escuta, onde é que está tudo arrumado para nós trabalhar? Qual que é a desgraça do povo hoje, amado? É que o povo está trabalhando, onde está tudo o quê? Desarrumado para trabalhar, mano. Para de continuar trabalhando em favor daquilo que já está pronto. Nós estamos perdendo tempo tentando construir para nós mesmos coisas que já estão prontas. Culto ideal. Nós vamos arrumar um culto aqui ideal, mano. Fala a verdade.
Nós vamos dar conta de acertar na música? Nós vamos dar conta de acertar na liturgia? Desencana, amados. Lá no céu está prontinho. Os anjos vão cantar, e vai ser do seu gosto e do gosto de todo mundo. Glória a Deus. Por enquanto, não é que a gente vai fazer relaxadamente. Por enquanto, a gente vem no culto tentando encontrar o quê? O lugar. Eu preciso estar aqui, Deus me trazer a um lugar onde, a partir desse lugar, que é a comunhão, que é a relação, que é a comunhão com Deus e com os irmãos, a partir dessa plataforma relacional, a partir dessa plataforma de comunhão, eu vou receber o quê? Revelação. Então, aqui não é o lugar de eu fazer as coisas. Aqui é o lugar simplesmente de eu servir uma mesa, num lugar onde já está tudo preparado, para que a partir daqui a gente possa fazer o quê? O que a gente tem que fazer. Amém? Então Deus está no lugar onde está tudo preparado, e a partir dessa consciência de preparação prévia, um lugar que Deus preparou, no ambiente do Senhor, no lugar de Deus, num ambiente onde não falta nada, eu vou desfrutar a comunhão na plenitude, para que a partir daqui eu tenha o quê? Revelação. Então ele diz lá, vai lá, ele vai te mostrar, vocês vão chegar num cenáculo mobiliado, e ele vai mostrar tudo, está tudo arrumado lá para vocês, e lá vocês vão lá, trabalhando, servindo uns aos outros. E eles foram lá e acharam que era mais ou menos do jeito que Jesus falou. Jesus quase acertou. Não, amados. Eles foram e viram que era o quê? Exatamente como ele falou. Olha que mal entrar na cidade, o que eles viram? O homem da água, rapaz. Mas nós não queremos, a gente fica ali. Será que o Espírito Santo? Aí antes de entrar na cidade, a gente já pega um guia. Já pede um palpite, não é? Já pega um GPS. Já não, vai que o homem da água está atendendo outro. Pegou outra caravana. Não, mas eles foram e olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa. Olha que coisa. Eles foram e descobriram o quê? Que era tudo exatamente do jeito que Jesus falou, amado. Você consegue acreditar uma coisa dessa? Fala a verdade. Você consegue acreditar que tudo vai ser do jeitinho? Jesus falou que você não precisa ficar improvisando do jeito que você está improvisando. Ó. Oh. Não é uma coisa surpreendente? Meu Deus do céu. Quanta bagunça a gente arruma para a vida da gente. Quanto desgaste, quanta ansiedade, quanta perturbação, quanta preparação antecipada, fora de lugar, quanta marmita requentada. Eu tenho que contar isso. Quando a gente assumiu o patronato, há 30 anos atrás, o maior problema do patronato era comida. Isso uma das coisas que Deus resolveu de cara quando a gente assumiu o patronato foi comida. A Perdigão fez um convênio com a gente não dava conta de consumir tudo que eles entregavam. Mas, tinha um negócio lá, eram 2 quartos, cada quarto com 40 meninos. E em cada quarto tinha 40 escaninhos. Sabe aqueles armários de aço? Armário, aquela desgraça chama fiel. Pode ser fiel em qualquer outro lugar do planeta, mas lá naquele quarto do patronato, aquilo era o infiel. E aí, aqueles escaninhos lá, 40 em cada quarto. E a gente dando comida de primeira, agradecendo a Deus, e os meninos é diarreia, passando mal, e trem atrapalhado. Aí, falou, o que está acontecendo? Olhou a comida, examinou, não era nada disso. O que nós descobrimos? O que nós descobrimos? Que eles pegavam a comida do dia, guardavam no fiel, e comia de ontem. Qual era o medo deles? Não, o medo deles é das coisas não serem conforme estava sendo dito. O medo deles era chegar lá e a coisa não ser de acordo com aquilo que foi dito. Sabe por que a gente está comendo comida estragada, mano? Sabe de onde vêm nossas patologias? Porque a gente está com medo de chegar amanhã e não ser conforme tinha sido dito. O que nós tivemos que fazer, amados? Arrancamos o fiel deles, destruímos o armário. Tiramos os seus depósitos. Tiramos suas reservas.
Foi isso, foi a única solução que a gente achou. O cara chegou no boteco, falou assim, essa coxinha aí é de hoje ou de ontem? O cara falou assim, é de ontem. E esse quibe? Também é de ontem. E esse pastel? Também é de ontem. Como é que eu faço para comer a comida de hoje? Falei, vem amanhã. É desse jeito. Tem uns caras que estão sempre atrasados. O cara está fora do ritmo. E ele falou, está lá, está tudo preparado, vai lá e arruma. Mas arruma onde as condições de Deus foram preparadas para você fazer. Amém, amados? Qual a importância da comunhão? Qual a importância desse lugar? Qual a importância de partir o pão? Porque é aqui que nós encontramos um ambiente onde todas as condições foram preparadas na eternidade para que aquilo que Deus mandou você fazer possa ser feito de maneira própria. Simples assim. Tudo aquilo que a gente faz fora da comunhão, a gente faz num lugar onde as coisas não estão o quê? Preparadas. É só isso. E é por isso que muitas vezes, quando a gente não entende isso, o que acontece? Quando a gente pensa que a coisa está na gente, não na comunhão, quando a gente pensa que o segredo está naquilo que eu fui chamado para fazer, muitas vezes eu penso que o negócio é a obra. É o meu ministério, é a obra, é o que Deus me chamou para fazer. E aí você não entende que isso tem um rito. Deus te deu um chamado, mas isso tem um rito. E o rito é que esse chamado tem uma plataforma. O seu chamado tem que ter um fundamento, senão ele é uma casa edificada sobre a areia. Deus te deu dons. Deus não só te deu um chamado, como te deu dons para cumprir esse chamado. Deus mandou você fazer uma construção e Ele te deu condições de construir. Mas se você não fundamentá-la no lugar certo, aquilo que era para ser o seu ministério vai ser a sua maldição. Porque não vai cair sobre a cabeça sua, vai cair também sobre a cabeça de todo mundo que está com você. Uma desgraceira generalizada. Porque o que acontece? Quando eu não entendo a importância da comunhão, toda vez que eu pego um pão, eu acho que ele é meu. E a primeira coisa que me falta é senso de gratidão. Porque em lugar de gratidão eu tenho senso de posse. Compreender equivocadamente esse momento é achar que eu estou repartindo com os outros o meu pão. Não, amados, eu estou comendo de um pão que é nosso. Desencana desse negócio que você está ofertando o que é seu. Você está comendo do que é nosso. Porque quem reparte do que é seu nunca terá gratidão no coração. E não ter gratidão no coração já mostra que você está no lugar errado. Você está começando o seu projeto de vida a partir de uma plataforma errada. Porque quem acha que está partindo do que é seu, está construindo em cima da sua própria plataforma. Está construindo na expectativa de que os outros deverão ser gratos a ele. E não ele grato de estar participando do que é de todo mundo. E quem constrói sobre a sua plataforma sempre será ressentido, magoado, mal resolvido, carente, porque está sempre esperando que os outros reconheçam o que ele está fazendo. Porque, afinal de contas, ele trabalhou muito e trouxe o pão dele para repartir com a gente. Não, amado, você pegou o pão, dê graças. Porque nesse lugar o Pai é nosso, o pão é nosso. O pecado é nosso e a tentação é nossa. Glória a Deus, amado. Porque quando o pão é meu, o pecado é seu. E eu caio na tentação. E qual é a tentação, amado? A tentação é de achar que o pão é meu e o pecado é seu. Mas quando o Pai é nosso, o pão é nosso e o pecado é nosso, Ele não nos deixará cair na tentação de achar que o pão é meu e o pecado é seu. Simples assim. Mas isso só acontece a partir de onde? Do lugar. É nesse lugar. Não é em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar que esse pão fortalece a minha fé. Quando esse pão é comido fora da comunhão, ele fortalece meu orgulho, ele fortalece minha carência, ele fortalece
a minha ambição, ele fortalece o meu egoísmo, ele fortalece a minha vaidade, ele fortalece a minha cobiça. Então esse pão comido fora da comunhão, ele fortalece tudo que o anticristo é em mim. Quando esse pão é comido na comunhão, ele fortalece tudo que Cristo é em mim. Quando esse pão é comido fora da comunhão, ele fortalece a minha carne, ele alimenta a minha carne. E alimentando a minha carne, ele alimenta uma alma doentia. Mas quando esse pão é partido na comunhão, ele é partido com um espírito de gratidão, de volitude, de entrega. E aí ele vai alimentar tudo que é Cristo em nós. A partir desse lugar de comunhão, onde há gratidão e o pão que nós comungamos é nosso, tudo o que eu fizer será o que, amados? Bem-sucedido. E eu vou dar fruto sempre. Glória a Deus. Por isso que quando Jesus tomou o pão, ele primeiro deu o quê? Graças. Graças. Entendendo que esse é o sacrifício em favor do quê? Da comunhão. Da comunhão. Estou aqui grato por essa comunhão, porque o nosso Pai, colocou na minha vida as condições de servir vocês. É isso que ele está dizendo. Eu não estou repartindo do que é meu, eu estou repartindo do que é nosso. O meu corpo é de vocês. Não é o meu corpo. Não é o meu corpo tomado por vocês. Estou aqui pagando dívida, não estou aqui, não, é uma oferta, ninguém podia tirar isso de mim. Não é minha culpa que está fazendo isso. Ninguém pode tirar isso de mim, eu espontaneamente entrego. Por que eu entrego? Porque eu tenho uma culpa, uma obrigação? Não, porque eu tenho uma consciência de comunhão. Amém, amados? Então esse pão partilhado, essa comunhão fortalecida, esse cálice tomado, que ele diz lá, esse cálice é o cálice da nova aliança. Uma aliança baseada em quê? Em desempenho. Uma aliança baseada em quê? Em competência. Não, uma aliança baseada em pecados perdoados. De modo que eu não preciso que alguém se arrependa para perdoá-lo. Mas eu o perdoo para que ele possa se arrepender. Entendeu isso, irmão? A chance do seu irmão se arrepender é que você o perdoe. O perdão não vem depois do arrependimento, o arrependimento é que vem depois do perdão, porque quando você não perdoa, não há referência para o arrependimento, o pecado fica retido. Mas quando você perdoa, o pecado pode ser o quê? Liberado, ele não vai ficar retido, há chance para o arrependimento. Quando você não perdoa, você está tirando das pessoas a oportunidade de se arrepender. Porque o que faz você não perdoar? É a pessoa não se arrepender? Não, amado, é você não se quebrantar. Porque você não perdoa, é porque é orgulhoso. Você não perdoa é porque está magoado. Você está magoado é porque você é um carente, mal resolvido, orgulhoso, cobiçoso de glória. Mas se é bem resolvido, você perdoa. E quando você perdoa, você cria uma chance da pessoa o quê? Se arrepender. Porque o pecado dela não está mais retido, foi liberado. Glória a Deus, amado. Então isso aqui é o lugar da comunhão. É o lugar de pecados perdoados. Bênção de Deus. Rebequinha está aqui firme. A primeira que vai pegar o pão, né? Não, mas você vai pegar para repartir com todo mundo, você sempre pega. Amém? Estamos entendendo isso? Então nós vamos dar graças. Então você entende que Deus não chamou você para fazer alguma coisa. Deus chamou você para primeiro encontrar o quê? Um lugar. Um lugar para que você possa fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Amém, amados? É um lugar. Jesus orou por isso. Pai, eu quero que eles estejam onde eu estou. No lugar da comunhão, da relação. Que eles partilhem o mesmo espírito. Que eles sejam movidos de gratidão. De modo que você não vai fazer nada para ser reconhecido. Você não vai fazer nada para que alguém elogie o que você está fazendo. Você não vai fazer nada para que você possa receber alguma coisa em troca. Você vai fazer tudo porque você está grato. Porque você chegou no lugar, que você encontrou tudo preparado. Glória a Deus, amado. Porque você foi guiado pelo Espírito Santo.
E aí a sua gratidão faz com que você reparta de tudo. Você não chama nada de seu. Quem crê nisso? E é com esse espírito agora que a gente vai compartilhar. Você está entendendo a importância desse momento espiritual? Por que isso entendido de maneira errada nos torna piores? Paulo diz, as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque vocês estão reunindo para comer e não para ter comunhão. Vocês estão reunindo para receber e não para oferecer alguma coisa em favor do irmão. Por que você está aborrecido com a sua igreja? Porque ela está precisando de alguma coisa que você não tem para oferecer? O que é a vergonha, mano? A vergonha é você estar numa igreja que não tem a oferecer para você, ou você está lá e não poder oferecer nada para ela? O que é vergonha? Chama para mim. Rapaz, passei um mico lá na minha igreja. Pensa a vergonha que eu estou passando lá. O que é vergonha, mano? Fala para mim o que seria uma vergonha para um cristão. Fala para mim. O que seria uma vergonha para um cristão? É uma pessoa precisar dele e ele não ter nada? Seria uma vergonha. A reputação de Deus ia ficar complicadíssima. Ele é abençoador de todo mundo que o busca. Como é que um filho dele não consegue abençoar? Que se um filho de Deus não consegue abençoar, há um risco grande demais de Deus estar mentindo. Mas se um filho de Deus consegue abençoar sempre, quem vê um filho, vê o pai que o enviou. Fala, rapaz, toda vez que eu chego lá nessa pessoa, ela tem algo para oferecer. Se o pai dela for daí para cima, por que as pessoas não estão vendo Deus, amado? Porque estão tendo que lidar com as nossas carências. Fala para quem está do seu lado aí agora. Agora na tora mesmo assim. Você nem sabe o que eu vou falar e eu estou mandando você falar. Agora é fé. A gente detesta isso, mas agora vamos ver. Se você, depois que eu falar, você vai olhar agora, aí se você não falar, vai ficar complicado. Sabe o que você vai falar para quem está do seu lado? Eu não preciso que você me ame. Você fala para quem está do seu lado, pelo menos de mim, você está livre. Ó, esse negócio de falar as coisas, eu estava numa igreja. Eu estava numa igreja lá em Rondônia. Aí o pregador está pregando, ele falou assim, fala para quem está do seu lado, você é melhor do que eu. E tinha um rapaz na minha frente. Pensa um cara assim que gostava de azarar todo mundo. O cara assim, ele é meio gostava de tirar os outros. Aí a mulher estava do lado dele, virou para ele, igualzinho o pregador mandou. A mulher virou para ele e falou assim, você é melhor do que eu. E ele falou assim, aham. Aí a mulher virou para ele e falou assim, você não vai falar nada não? Ele falou, não, você já falou. Ela falou, mas você tem que falar que você é melhor que eu. Ele falou, não, eu não vou discordar de você. Você já falou que eu sou melhor que você. E eu concordo. Eu não vou discutir. A mulher levantou a mão. Falou, pastor, o cara que não quer falar para mim que eu sou melhor que ele. Esse é o lugar. Glória a Deus, amado. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus.